Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, chegando na área para mais um episódio do melhor podcast a respeito do mercado de seguros. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo vai ser as principais tendências sobre o mercado inclusivo e a gente também vai falar de alguns eventos recentes que aconteceram no nosso país. Mas segura aí que depois da vinheta a gente inicia esse programa que tá demais. Fala galera, agora em definitivo diretamente dos estúdios da Creative Group e hoje recebendo o ISB Brasil, nosso parceiraço de negócios aqui, a gente vai falar com vocês sobre as principais tendências do mercado de seguro inclusivo. Eu vou apresentar já a primeira convidada que vocês já conhecem e aí ela vai se apresentar de volta para vocês, mas eu já vou jogar a bola para ela porque ela é quase a minha co-host aqui no programa, né? Jô, seja bem-vinda de volta, tava um pouquinho sumida, né? E aí, quais as principais tendências de um mercado de seguro inclusivo? O que você acha desse assunto que a gente vai falar hoje? Aí eu deixo para você apresentar também as nossas outras convidadas. Perfeito. Saudades do microfone, sabe, Léo? Obrigada, porque a gente sempre gosta de estar aqui no podcast O Corretor. E hoje vamos conversar bastante sobre tendências do mercado inclusivo e, claro, a nossa presidente, a presidente do ISB Brasil, a Paula, está aqui conosco. E a doutora Liliana, que é diretora jurídica do ISB Brasil. Então hoje a gente vai ter um bate-papo sério, inclusivo e que vai trazer muito juridiquês. Não. Não? Segurez. Também não. Não? Aliás, a gente vai falar, né, doutora Liliana, sobre juridiquês. Eu não sei nem falar se é juridiquês ou jurisdiquês, mas enfim, não. E o segurez também. Não, também. Não, porque nós temos que desenvolver nosso mercado e a população consumidora do mercado de seguros, dessa engrenagem maravilhosa, né, desse nosso ecossistema, ele precisa entender o que a gente fala, para entender naquilo que ele está segurado. Com certeza. Paula, seja bem-vinda então ao podcast O Corretor, de volta aqui também, né? Você também estava um pouquinho sumida, né? Mas seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Não, com certeza, estava um pouquinho sumida, mas estava com saudades de vocês, né? Agradeço mais uma vez, né, o convite para estarmos aqui com você. E realmente a gente veio hoje falar de um tema muito importante, que é as tendências, né, como você mesmo disse, para o mercado inclusivo. E como você já havia conversado ali com a Jo, comentado com ela a questão do juridiquês ou do segurez, não, a nossa ideia é fazer uma abordagem mais simples, de uma linguagem mais acessível, né, que o consumidor e que o segurado compreenda melhor realmente o produto que ele está adquirindo, o serviço que ele está contratando. Isso é muito importante. E fora isso também falar, né, de várias questões que nós vamos desenvolvendo aqui, né, ao longo do podcast, do que seria realmente essa inclusão, o que seriam, né, os tópicos, os pontos. Acho que a gente vai abordando passo a passo, calma, a gente já sim. Vai. Não, mas a gente vai estar bem assessorado hoje, né? Que a Jo já apresentou, que é diretora jurídica? Diretora jurídica, doutora Liliana. Doutora Liliana, seja muito bem-vinda. Parabéns pela estreia no podcast, né? Sim, estreia. Tá estreando com a gente aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo.
Quero já deixar bem claro aqui que a gente vai fugir do juridiquês, né, dessa linguagem técnica, que a gente quer deixar claro aí para o nosso ouvinte, para o nosso segurado, consumidor, e para o segurador também, mostrar a importância da linguagem, dos regulamentos, das informações, serem claras, serem objetivas, para que o consumidor compre exatamente aquilo que ele quer comprar. Eu acho, meninas, não sei se vocês concordam comigo, mas um dos grandes momentos que o mercado de seguros sofre, às vezes, é quando um corretor chega cheio de termos técnicos para o cliente e ele coloca lá: veja só, seu limite máximo de garantia ou seu limite máximo contratual é esse, é aquele. Aí o cliente fala assim: tá, mas você está falando que é 1 milhão e eu precisava de 5 e você contratou e não contratou. Então são, infelizmente, colocados alguns termos e que a doutora Lilian é a primeira vez que vem aqui no podcast, mas se já me acompanhou sabe, minha principal missão, eu sempre falo, é tirar o segurez. É a gente falar numa linguagem clara, né? Aquela velha brincadeira, né? Prêmio recebido. Vai receber o que então, João, no final das contas? Pois é, eu estava lembrando aqui quando a gente trouxe o Cadu do grupo Tesão Piá e que nós trouxemos, né, essa fala dele, né, desmistificando os dados e principalmente, né, a questão do prêmio, né, mas prêmio é o que eu pago, não é o que eu levo. Mas sabe, Léo, quando a gente está falando de tendência e de um mercado inclusivo, nós queremos hoje aqui abordar situações que estão acontecendo, que vêm por decreto, por lei, enfim, e que estão ocorrendo mudanças no nosso dia a dia, quer seja do corretor, quer seja do segurador. Nós, hoje em dia, para nós, é normal a inclusão digital, né? Nós temos assinatura digital, a questão das vistorias digitais. Nós tivemos também, recentemente, agora nas nossas propostas de seguro, a inclusão do nome social, né, que cumprindo aí o que prevê a norma, o que prevê a legislação. Nós temos situações como o PPE, que muita gente não tem nem ideia do que seja, coloca sim ou coloca não, né? Então, a doutora Liliana pode até nos falar aí do dia a dia dela, com essa questão da assinatura digital, da inclusão digital. João, é perfeitamente possível aí o mercado utilizar esses meios eletrônicos, virtuais, inteligência artificial, para poder facilitar aí o processo, né? Mas o que o fornecedor não pode perder de vista é que essa tecnologia sempre tem que estar atender às regras do Código de Defesa do Consumidor, tá? E trazer meios e possibilidades para o consumidor escolher, né, se quer utilizar ou não essas novas tecnologias, tá? E isso é muito importante, sabe? Esclarecer para o consumidor todas as informações do produto que ele está adquirindo, tá? E esclarecer do que se trata aquele procedimento. Uma vistoria digital, por exemplo, tá? Uma inspeção veicular, tá? Para uma renovação de um contrato de automóvel ou para uma nova adesão. É necessário que o fornecedor explique para o consumidor quais são os prazos, prazos de vigência, por exemplo, as consequências de se enviar uma foto e essa foto não ser aceita. O consumidor ele tem que estar sabendo exatamente aquilo que ele vai precisar realizar. Eu acho que uma questão que a gente avançou de uma maneira muito rápida, né, Paula, foi a questão da vistoria digital. Eu acho que esse foi o primeiro sinal, talvez a falta da obrigatoriedade de assinatura por parte dos segurados ali, deixando o corretor responsável
por essa parte. Mas depois a gente já veio para o processo das vistorias digitais, que já foi um momento que as seguradoras investiram em tecnologia de uma certa forma e começaram a gerar muitas dúvidas, e até hoje acho que passa na cabeça do segurado alguns pontos de dúvida. O corretor foi lá e transmitiu a apólice dele, a proposta, né? Legalmente, 15 dias para aceitação da parte da seguradora. E aí, vistoria feita ou vistoria não feita, dá cobertura ou não dá? São alguns pontos que o mercado de seguros precisa sempre estar capacitado a informar o cliente e falar, porque não é... Eu acho que errado é fazer uma promessa que não vai ser cumprida, né? Explicar da cobertura moral, como que funciona, né? São vários pontos que a gente evoluiu aí, né, Paula? Sim, a gente percebeu principalmente, né, que o processo todo evoluiu na questão digital, principalmente após pandemia. Sim. Ou durante a pandemia também, né? Que daí já vínhamos caminhando num processo digital, né, que facilitou e facilita em algumas situações, mas não podemos deixar de lado também a informação e a maneira correta de se fazer. Mas a pandemia foi um ponto muito importante, e nós que trabalhamos diretamente, né, com a seguradora e com o nosso cliente consumidor, a gente percebe realmente que existe essa inclusão digital, a inteligência artificial, esses questionários de avaliação de risco, você falou vistoria digital, até assinatura digital, vários pontos, né, que vieram de melhoria para facilitar, e até questões de sustentabilidade, evitar a emissão em papel, e também a transmissão mais rápida de documentação. Tudo isso facilitou por um lado, mas também existe todo um comprometimento, e daí tem aquela situação, você quer inserir essas tendências novas, né, incluir isso tudo no mercado, mas nós temos que ter um amadurecimento também, né, geral das pessoas que trabalham com isso, para que isso realmente aconteça de uma forma que seja um benefício. Mas eu acredito assim que todo mundo enxerga, com certeza, isso como um ponto positivo, mas não deixando de lado, como a doutora Liliana falou, esses cuidados de que nós temos que saber o que nós estamos fazendo, oferecendo, né, oportunizando de facilidades, mas que elas sejam realmente levadas de um formato que elas facilitem e que elas tornem o processo realmente legal e de uma forma que como dizer assim, não vá depois prejudicar na frente até um sinistro, um atendimento, né? Então, acho que tudo isso vem realmente para facilitar, e é um trabalho em conjunto, né? O digital com o pessoal, né? A mão do ser humano, digamos assim, né? E eu acho que isso também é um ponto que liga um alerta, principalmente até para o corretor, né? O seguro cyber. Quantas corretoras têm esse seguro? Né? Porque a gente começou a lidar com muito mais dados sensíveis dos clientes do que a gente lidava anteriormente. Antigamente, quantos cartões de crédito a gente operava ficando com as informações, né? Eu, lá na minha corretora, sempre tenho cuidado de falar para o cliente, vai me passar por WhatsApp? Me passa, eu utilizo, pode apagar do teu lado, eu apago do meu e mando, eu já apaguei. Porque eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Acho que clonaram lá na seguradora. E nem CVV a gente pede, né? É uma atenção que a gente tem que também ter com essas informações, né? E não só uma atenção, né, Gael? Isso é você seguir o que a LGPD manda, né? Sim. Você precisa ter o consentimento para tratar os dados, não só os dados sensíveis, mas os dados de terceiros, e após a conclusão do tratamento, da finalidade pela qual foi obtido esses dados, você precisa eliminar. Então, você está corretíssimo, tá? Que bom. Fazendo isso. Até sugiro que isso seja por telefone, depois Sim. você rasga. Eu sou um pouco mais conservadora, até falei para as meninas, eu falei, olha, vocês, não sei se vocês estão chamando a pessoa certa para conversar sobre essas tendências tecnológicas, porque eu acho que quanto mais conservadora a gente for, tá? Tanto na proposta e na conclusão e depois na execução do contrato, menos litígio vai causar. Era isso, né? Era esse o ponto que eu queria que você abordasse, Liliana. Porque nós já conversamos várias vezes, sabe, Léo? Antes de entrar aí no seguro cyber, nós várias vezes falamos sobre a inclusão, mas a inclusão digital
ela é necessária, doutora Liliana, a tecnologia está aí, já não temos como negá-la, né? E a inovação veio e está ajudando muito, né? As fronteiras têm sido cada vez mais niveladas, só que nós temos um cuidado com aquele consumidor que ele ainda quer o cartão dele. Ele ainda quer ser tratado de uma forma diferenciada. Então, hoje em dia, nós temos ferramentas, sim, maravilhosas, temos inovação, mas nós precisamos estar preparados, tanto corretor quanto seguradora, para o consumidor que ele quer ser tratado com o humano e não com a inteligência artificial. E tem situações ainda que nós precisamos cuidar, como, por exemplo, maravilha, uma inspeção, uma vistoria digital para aceitação de um risco empresarial. Perfeito. Mas quando chegamos em 3 subsolos do empreendimento, não temos mais sinal. E daí? Então, nós precisamos não aceitar as coisas de qualquer jeito e nem entender que já está tudo certo, nós já estamos incluídos nesse ecossistema, volto com a expressão novamente, quando, na verdade, nós precisamos amadurecer. O mercado não é mais um mercado para amadores. Nós precisamos de conhecimento, o corretor, o segurador, o securitário, ele precisa estar em pleno desenvolvimento para que a ferramenta ela tenha o aspecto de desenvolvimento do seu trabalho. E a gente falava bastante, né, doutora Liliana, sobre essa questão, porque um seguro com uma entrada errada, a judicialização de um sinistro é quase que certo. Na verdade, Jo, eu não sou contra, gente, não sou contra a inovação, a tecnologia. Eu só acho, eu tenho 2 pontos relevantes sobre isso. A primeira situação é que é necessário, exatamente essa palavra que você disse, um amadurecimento. É necessário que o fornecedor, quando for alterar aí o seu padrão do procedimento, seja de contratação, de renovação, de inspeção, ele eduque os seus prestadores de serviço, sim, sabe? Ele faça cursos, ele desenvolva os seus funcionários para, primeiro, atender bem o consumidor, informá-lo bem, e, segundo, possibilitar aquele senhor, por exemplo. Hoje eu falei com a Fabiana, hoje eu estava no escritório dela, na corretora dela, e a gente comentou sobre essa inclusão digital. Se eu pedir para minha mãe fazer uma inspeção veicular digital, não vai conseguir. Então, o consumidor, o homem médio, né? Hoje o homem médio sabe mais de tecnologia, mas o consumidor que não queira fazer dessa forma tem que ter possibilidade de fazer fisicamente, né? Tem que ter possibilidade de não falar com robô, isso que a Jo falou, mas ligar para o seu corretor. E isso é importante, é muito importante, sabe? Para que o mercado assim, se desenvolva de forma segura e, com isso, diminua a judicialização. Eu acho que tem alguns pontos muito sensíveis e importantes da gente lidar. Entendo quando a doutora coloca esse contraponto da velocidade em que evoluímos, e aí eu acho que eu puxo a orelha de todo corretor, como a Jo falou, que o corretor hoje mediano e que não presta um bom serviço, ele vai ficar pelo caminho, porque é necessário a gente buscar soluções para o cliente. Então, nessa situação, quando a gente vai falar de prestador, que a doutora colocou, eu acho que é uma situação que eu já passei algumas vezes, se vocês tiverem passado, vocês comentem comigo também, foi de um prestador chegar na casa do cliente e falar a seguinte frase: o seguro aqui da HDI não faz esse serviço, mas o da outra faz. Ou o prestador pegar e falar assim: não, fala lá pro teu corretor ligar para a seguradora que isso dá para pedir para ela fazer, né? E ele sai da área de atuação. Ele foi chamado para trocar um chuveiro. Ele foi chamado para consertar uma torneira, né? E aí vem o desconhecimento contratual, muitas vezes, por parte desse prestador,
que não deveria nem emitir opinião. Mas e aí vem o que a doutora disse. E será que foi bem explicado pelo corretor o que cobre, o que não cobre? Qual hoje, vamos lá, no meu escritório, quando eu me deparo com uma situação de pegar um cliente meu lá que tenha 70 anos, vamos pensar na sua mãe, não sei quantos anos ela tem, mas que tem dificuldade de mexer com a tecnologia, qual é a solução? Cair nas costas do corretor fazer a vistoria, se a seguradora não tiver um ponto de vistoria prévia fixo, né? Tem essa situação, Léo, mas assim, vamos entender também que, novamente, né, não é só... Cada um tem que focar na sua atuação, e as pessoas, os profissionais de seguro, independentemente de qual seja ali a sua área de atuação, se corretor, segurador, se o prestador, ele precisa observar, e eu vou fazer aqui, não gosto de usar essa palavra, mas uma defesa, ele precisa prestar atenção, porque necessariamente o consumidor também não valida o contrato de seguro pelo que ele está oferecendo, e sim pelo custo. Exatamente. Então, assim, o que ele vai lá, três cotações, e é isso. Então, eu acredito que com a Paula não seja diferente. A gente costuma usar uma expressão: vamos comparar laranja com laranja, banana com banana. Eu falo caneta com caneta. Tá. Porque nós precisamos, e vem aí a informação, né? A doutora Liliana usa uma expressão que contrato de seguro é um contrato de consenso. Então, depois dele já celebrado, né? É um contrato de adesão. De adesão. Não, mas ele é um contrato de consenso. Não, de consenso. Um consenso entre as partes, digamos né? assim. Porque ele é um contrato de boa-fé. É um contrato de consenso, mas é um contrato no qual, geralmente, o consumidor, pessoa física, não tem o poder de voz. Não tem o poder, né, de alterar a cláusula, não tem o poder de excluir cláusula. É um contrato pré-definido, né? E um contrato pré-definido que às vezes tem 216 páginas e ele não tem conhecimento. Por isso que eu volto, eu sou até chata nisso, né? Eu volto a falar que o mais importante é a informação, né? Um consumidor bem informado, sabendo de risco excluído, sabendo de quais as coberturas, o que é cobertura básica, o que é adicional, o que ele pode contratar a mais, né? É um consumidor mais satisfeito e um consumidor que não leva a questão para o judiciário. Né? Mas sabe, vou até complementar, acho que a Paula e a Jo vão concordar comigo. Doutora, não são só 216 páginas. Eu opero com 10 seguradoras. Se eu multiplicar isso por 10, serão 216 páginas, provavelmente 10. Diferentes entre elas, inclusive. Porque os contratos regem uma noção básica do que é uma cobertura compreensiva, do que é um dano material, mas aí a gente tem muita peculiaridade ainda dentro de cada seguradora, né? Não, e veja, hoje, antigamente, eu trabalhei dentro, falei ontem, né, para Jo, eu trabalhei dentro de uma seguradora. Eu trabalhei na parte consultiva dessa seguradora. E eu elaborava as condições gerais. E falava, olha, o consumidor tem que saber, a gente evita muito processo, ele tem que saber o que está contratando. Naquela época, 20 anos atrás, né, era caro, não se enviava pelo correio, né, era muito caro enviar. Hoje, gente, pode ser anexado no e-mail. Sim. Né? É muito fácil, a tecnologia. Aí, ó, veja, Jo, como eu não sou contra a tecnologia. Não, mas veja que a tecnologia nos auxilia. E isso, falo para vocês, por experiência, isso não é feito. Mas, ó, vou só interromper vocês que a gente vai rapidinho para os comerciais e a gente já volta com esse bate-papo e muito mais no podcast O Corretor.
Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Voltamos, galera, com o podcast O Corretor. E aqui, pra gente continuar esse bate-papo sobre inclusão e outros assuntos, Jô, o que você acha que a gente não falou ainda no primeiro bloco, que a gente tinha que começar já falando pro pessoal que está nos assistindo aí? Então, já foi dado a deixa para falar dos dados sensíveis. E sabe, doutora Liliana, quando a gente vai elaborar, por exemplo, fazer o gerenciamento de risco, gerenciamento de informações para implantação de um seguro de vida em grupo, por exemplo, hoje nós temos que estar atentos à quantidade e à qualidade das informações para que o subscritor, que vai aferir o custo naquela operação, tenha subsídio, né? E até já foi falado disso aqui com a Sandra Odelli, né? E nós tratamos bastante, né, Paula, no ISB, com o opinião de valor, gerenciamento de risco. Isso mesmo. E hoje nós temos situações como, por exemplo, qual é a aceitação? Eu aceito num seguro de vida ou de acidentes pessoais uma pessoa com a síndrome do autismo? Mas aquela pessoa, ela está trabalhando, está fazendo um estágio naquela empresa. A empresa precisa prover o seguro, ou seja, de vida ou de acidentes pessoais, ou o plano de saúde. E, às vezes, entra naquela história, o que eu vou encaminhar? Esse é um dado sensível? Qual que é a qualidade dessa informação? E ainda com relação à questão do nome social versus a subscrição, também olhando o gênero para estabelecer a taxa para aquele grupo. Então, são situações em que parece algo muito normal, e nós estamos aí para que o mercado segurador continue dando acessibilidade, seja inclusivo, mas aonde que nós vamos nos socorrer com informações, o que nós podemos passar, o que nós podemos pedir, né? O nosso cliente diz assim, não, essa informação eu não tenho. A pessoa aqui, eu preciso fazer uma declaração, né, Paula, pessoal de saúde, mas eu não vou falar, eu sou um grande gestor aqui da empresa, e se souberem que eu estou num tratamento de câncer, eu posso perder contrato. Então, é complicado, né? É bem complicado, Jô, porque dados relacionados à saúde da pessoa, todos esses dados são considerados sensíveis por lei, tá? Então, dados de saúde, e hoje em dia a questão da identidade de gênero também é considerado um conceito de dado pessoal sensível. Não está previsto na lei, tá? Na LGPD, mas, por decisão do STF, é considerado um dado sensível. E dado sensível tem que ser tratado de forma excepcional, né? Então, realmente, aí existe não uma contradição, mas tem que haver um cuidado das seguradoras na hora deles preencherem, deles confeccionarem esse questionário de avaliação do risco, tá? A questão da contratação do seguro, veja,
essas espécies de síndrome de desenvolvimento, que é o caso do autismo, tá? Ela pode tornar a pessoa incapaz, parcialmente incapaz ou não. Então, vai ser necessário que haja uma declaração médica, né? Uma avaliação médica, se não houver uma curatela ou uma interdição, para a seguradora poder avaliar o risco. O exame admissional, será que já seria um documento como esse ou ele é muito raso? Não. Ele é muito raso. Porque a lei, em 2015, foi publicada uma lei, que é a lei de inclusão, né? E essa lei, ela traz os requisitos desse laudo, né? Então, tudo isso as seguradoras têm que se atentar para formularem os seus quesitos relacionados aí à avaliação do risco. Você trouxe um ponto, Jô, e vou jogar a bola para a Paula responder, né? E, Paula, você pega um belo cliente que se chama João e ele decide adotar o nome social de Maria. Qual o sexo que você vai colocar no perfil dele, no perfil de auto? Será que a Paula vai saber responder isso, Jô? Pra gente, vai ser só o nome, vai mudar o perfil, não vai mudar o perfil? Eu acho que a Paula Paula vai responder. A Paula vai responder, A Paula vai responder, não responde pra ela. A Paula vai responder, mas sabe, Léo, o que eu tô entendendo desse movimento que veio de uma forma, né, por lei, né? Imperativa, vamos dizer, né? Mas é muito importante, porque esse assunto ele precisa ser tratado com muito respeito e com muita informação. Então, nós temos esse tipo de situação nas empresas, né, Paula? Sim. Até hoje eu estava conversando com o meu pessoal, coincidentemente, essa questão. Você tem o teu nome, né, na documentação, até quando você faz o teu CPF, a tua documentação, você indica o gênero, né? E você pede para ser, né, utilizado um nome social. O que eu tenho percebido nas situações, assim, já tem seguradoras que não adotam mais, por exemplo, no seguro de automóvel, dando exemplo assim rápido, né? Sim. Você não precisa mais colocar o gênero. O sexo, né? Ali o gênero, você não precisa colocar o nome, CPF e faz toda, né, a cotação em momento algum, nem o segurado e nem o condutor. Mas ainda eu tenho percebido que as que exigem, você sempre vai acabar utilizando o do documento oficial, né? O que gerou, né? O documento oficial é o que você vai colocar. E eu acho que isso é um ponto, eu fiz essa brincadeira contigo porque eu queria trazer mais um ponto para a gente discutir, que é a questão do seguro ser algo baseado em mutualismo. O seguro surgiu do mutualismo. E a gente avança para alguns ramos, como o auto, como a gente fez essa brincadeira, de que informações a respeito de idade, sexo, estado civil, já são questões irrisórias para o mercado de seguro. O nosso mercado de seguro ele ainda tem muito a se desenvolver, mas informações como essa passam a cada dia mais junto à evolução contratual e de mercado a serem pontos que não diferenciam mais, né? Antigamente a gente via uma diferença exorbitante quando a gente respondia que o cliente tinha garagem na casa, no trabalho ou na faculdade. Hoje já foi praticamente erradicado. Eu acho que é o próximo passo, vamos usar essa palavra, né? Eu acho que daqui a pouco não vai mais se perguntar. Vai se perguntar o CPF, o modelo do carro e talvez o CEP e acabou. E no seguro de vida eu já tenho percebido algumas seguradoras, por exemplo, você teria aquela opção do seguro mulher, o seguro homem, o sênior, e tem um que você modula, né? Você contrata as coberturas conforme você entende a necessidade. Sim. Então, as doenças graves, por exemplo, elas englobam várias doenças e não direcionam especificamente o gênero e você tem essa opção. Claro que existem os produtos que você, de certa forma, pode escolher da maneira que o teu cliente ou o cliente mesmo escolhe como ele quer, mas se no momento que você pode escolher um produto que ele tire desamarre isso, né? Você já tem produtos no mercado que você coloca ali, ele precifica independente até dessa questão direta. Mas ainda o gênero, né, nessas situações,
eles estão assim sendo levados em consideração em muitas situações, até em precificação. Acredito que os atuários também devem começar, já devo estar começando a trabalhar com isso, né? Porque é uma questão assim, separar, digamos, o perfil masculino do feminino. Essas tábuas atuariais trabalham com idade, com gênero, né, sexo e tal. Sim. Então, acho que isso tudo agora é um amadurecimento. Já estamos vendo isso acontecer, mas ainda é um passo que tem que ser dado de uma forma um pouco assim, tem que se trabalhar. Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Eu lembro muito do episódio que a gente recebeu a Sandra aqui para falar. E, pessoal, para quem está nos assistindo, mais uma vez reforçando, o seguro, independente do ramo que você escolhe para contratação, ele é feito através de cálculos. Então, são cálculos que levam a uma tabela de preços, né? Então, estatisticamente, a seguradora, ela sabe os riscos de doença para as pessoas do perfil masculino, do perfil feminino, né? Então, mais do que você fazer uma adoção de um nome social, as seguradoras, elas vão ter que caminhar um bom tempo para coletarem dados das pessoas que decidam optar a levar um estilo de vida. Hoje, quando você pega uma das grandes seguradoras do mercado de seguro de vida, ela faz a primeira pergunta lá do formulário dela você pratica algum esporte radical? E aí ela traz uma lista de esportes radicais que podem ser praticados. Ela já leva em consideração isso. Se o cliente diz, eu pratico esqui, o teu risco profissionalmente é maior, às vezes, do que um outro risco do que uma pessoa que não pratique. Mas isso é uma questão que a gente vai levar anos, como você bem disse, né, Paula, para a gente chegar a uma evolução de mercado para conseguir saber se isso vai mudar o preço ou não, né? É que as coisas precisam caminhar juntas. Então não tem como nós analisarmos uma ferramenta de uma forma isolada do clausulado. Será que o nosso clausulado tem caminhado para o desenvolvimento também? Ou será que ele continua lá, segundo, 1970, 1990, alguns termos? Eu vou puxar já então, já que você falou de clausulado, já usou esse termo técnico, vou puxar já um outro assunto contigo. A gente vai falar agora aqui no podcast muito a respeito da tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Muito se falou no mercado, como que ele vai ser impactado, e a gente vai debater nisso, né? Mas as ações previstas, talvez, num contrato de seguro eram lá de 1970, né? E a gente vê diversas evoluções climáticas que estão mudando o mundo todo, né? E aí, o seguro realmente vai ajudar? O que vocês acham disso? Acho que primeiro, sabe, Léo, qual a câmera aqui que eu foca naquela, Ju. Eu quero mandar assim meu abraço, meu carinho, né? Acho que eu posso falar aqui pelas minhas companheiras aqui de estúdio, para os corretores, para o mercado de seguros do Rio Grande do Sul, nosso abraço, os nossos melhores pensamentos para que toda essa tragédia possa passar logo, né? Para que os corações sejam aquecidos aí com o nosso carinho e, claro, né, com as nossas doações. Tá bonito de ver o jeito que o mercado de seguros do país se mobilizou para ajudar nessa situação. Mas sabe, Léo, em cada roda de conversa a gente escuta muitas informações, doutora Liliana, e muitas desinformações. Eu brinco que deve ter assim uns profetas do caos, uns videntes, porque eles sabem tudo. Olha, vai negar tudo, não tem cobertura para nada, o seguro vai triplicar por causa disto, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. E eu sempre que presente numa roda dessa, eu costumo dizer, cada contrato é um contrato. E o mercado de seguros, ele está representando a diferença para aquelas pessoas e empresas que tinham algum tipo de cobertura securitária que abrange os danos que foram causados, né? Mas não é verdade? Você já se deparou numa roda como essa? O que você falou, Jô, sobre a questão do regulamento, vocês falam clausulado, eu chamo de regulamento, que eu acho que é uma linguagem mais simples. É verdade. Né? Cada caso, cada contrato é um contrato diferente e cada
situação é uma situação peculiar, que terá que ser analisada individualmente. Né? Realmente não dá para generalizar que tudo vai ser negado, que vão pagar tudo, porque não, é necessário saber qual finalidade, para qual finalidade aquele seguro foi contratado, quais as coberturas existentes, o cliente, o consumidor teve conhecimento da exclusão dos riscos, ele sabe diferenciar os termos técnicos que estão no contrato. Então, vai ser necessário analisar pontualmente cada situação. E a outra questão que você levantou sobre vai negar tudo, vai aumentar o preço do seguro, eu acho que a gente não pode perder de vista a relação que existe, que foi o que o Léo falou sobre cálculos, que seguro é baseado em cálculo, né? A relação que existe na quantidade de sinistros, mas, a partir de agora, na quantidade de seguros novos. Sim. Né? Porque essa tragédia nos mostrou que a importância de um seguro residencial. Né? Eu vou até complementar, interrompendo rapidinho, a doutora já continua. Para quem está nos assistindo, tá, pessoal? Existe reserva técnica, tá? Todo o mercado de segurador está amparado pela reserva técnica. Então, tudo que tiver cobertura vai ter indenização, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, agora, essa tragédia, como eu estava voltando, eu estava explicando, ela nos mostrou a importância aí de um seguro residencial, de um seguro empresarial, e as pessoas vão ficar mais atentas, né? Porque esse tipo de seguro não é um seguro caro. Né? Um seguro residencial, especialmente hoje em dia, com essas inovações, geralmente a assistência que você tem em casa se paga o prêmio. Né? Então, uma limpeza de caixa d'água, uma limpeza de caixa de gordura. Se você tem um seguro residencial, em muitas seguradoras, você não precisa contratar esse serviço. Né? Você pode utilizar como assistência. As pessoas vão vendo cada vez mais a importância do seguro para a sua vida. E por isso que eu acho que, antes de se falar que vai negar tudo, que vai aumentar o preço, é necessário ponderar sobre essa relação, né, existente entre quantidade de sinistro e, a partir de agora, creio eu e eu espero, o aumento de adesões. Eu tive uma conversa... Eu recebi o João Amato, né, da Zurich, aqui. Sim. Na semana que aconteceu. Ele saiu do Rio Grande, teve até dificuldades para voltar lá para o Rio Grande, porque pelo que tinha acabado de acontecer. Tive uma conversa na semana seguinte com o Guilherme Bini, meu amigo, presidente do Sindseg do Rio Grande do Sul, e a orientação foi abertura de sinistro, né, comunicar a seguradora de todos os eventos. Agora que já passou um tempinho, a gente já viu situações do estacionamento do aeroporto do Salgado Filho já informando que não vai ter cobertura, né? Então, carros que estivessem lá estacionados, a gente sabe que carros com cobertura compreensiva muito provavelmente receberão seus contratos. Mas eu acho que o grande ponto que a gente tem que trazer na minha opinião, 2 pontos de debate, tá? Coberturas e a informação e a aceitação também do mercado segurador para algumas coberturas. Um ponto que eu sempre tenho trazido nessas rodas de conversa por que um seguro empresarial ou residencial tem como cobertura básica incêndio, explosão, queda de aeronave, raio, terremoto em algumas, e o alagamento? Nós vamos incluir? Porque o Brasil está vendo alagamento. Na mesma semana que a gente estava vendo a tragédia do Rio Grande do Sul, no nosso norte e nordeste, a gente estava tendo uma situação próxima, em proporções menores, mas da mesma situação. Então, assim, os eventos climáticos que estão mudando o mundo e que não vai parar, é uma questão de evolução do nosso planeta, fazem necessários que a gente volte para as cadeiras de estudo e entendam como o mercado de seguros vai evoluir para suprir essa demanda. Como a doutora falou, espero muito que o mercado se reerga e que novos contratos sejam feitos. Mas no painel do Sincor, acho que a gente estava lá, foi dito por um dos palestrantes, né? Você já parou para pensar
que no dia seguinte dessa tragédia as pessoas não tinham casa, trabalho e emprego. Como é o perfil para elas pensarem em voltar a trabalhar, né, Paula? Pense só você sair da tua casa e ir lá para sua corretora e no dia seguinte você não tem. Porque os clientes não têm carro, os clientes não têm casa, os clientes não têm renda. É um ponto muito sensível do que passou lá. As pessoas não tinham energia elétrica para conseguir trabalhar mesmo que em home office. As pessoas perderam a sua história. Então, por isso, sabe, Léo, eu continuo dizendo que o mercado de seguros ele tem dado show de atendimento. Com certeza. Tá? E que a gente não pode tratar, intensificar uma discussão leviana, dizendo assim, não vai dar aceitação. Temos que analisar o contrato firmado, né? Porque naquele dia, as pessoas que saíram para viajar e deixaram seu automóvel num determinado estacionamento, elas não tinham ideia do que aconteceria no dia seguinte ou naquele mesmo dia, qual que era o grau da sua perda, né? Então, nós precisamos tratar essa discussão, essas tendências, de uma forma amadurecida. Eu tenho certeza que os times de subscrição das seguradoras estão fazendo a sua lição de casa, porque o que está sendo novidade para a gente aqui no Brasil, isso já é debatido com eventos como, vamos pensar no tsunami. Sim. Muita gente lia num clausulado, ou nas condições do contrato, né, doutora Liliana, a tsunami. Não tinha nem ideia do que seria, até que aconteceu e hoje nós começamos a ver de uma forma, com um olhar diferente. A questão do alagamento, a diferença entre alagamento e inundação, o que é aceito, o que não é. O consumidor nunca tem ideia a diferença. A água que sobe de cima é alagamento, é enchente, o que é, né? A gente, que é corretor, se depara muito com essa situação. Mas isso daí não vai cobrir no vendaval? Eu não sei a sua pólice. Então, nós precisamos ter atitudes responsáveis para trazer a informação. E eu acho que um ponto muito interessante como corretor, e eu falo isso lá na minha corretora, sempre que enfrento um processo desse, depois de informar o cliente corretamente, não sou eu que nego, tá? Não é a Jo, não é a Paula, não é a doutora que nega. É um contrato, né? Quem emite um parecer de negativa é uma seguradora baseada num contrato. Não é porque o corretor fala assim, não gostei dessa situação, porque tem muitos clientes que às vezes se deparam com situações que falam assim, mas como que isso não cobre? Eu fiz um seguro total. Tem uma expressão que foi usada no Opinião de Valor de Gerenciamento de Risco e Property, e eu sempre gosto de dizer que quem fez essa expressão, o uso dessa expressão foi o Vladimir, e o Vladimir disse assim, nem tudo é segurável. Sim. Nós temos que, nos nossos negócios, na nossa vida, ter um determinado risco que seremos nós a assumir. Né? Então, nem tudo é segurável, mas a informação clara, concisa. Eu lembro de eu estava escutando uma conversa de 2 corretores e dizendo assim, nossa, eu chegava lá, a pessoa dizia, mas isso daqui é obrigatório? E eu dizia, não, senhor, é facultativo. Será que facultativo eu sei que é opcional? Que não é obrigatório? Né? São expressões que vão trazendo as pessoas para dúvida, e isso ele não é legal para o mercado de seguros. Não, e o pessoal tem que entender o seguinte, como você citou essa questão que o Vladimir comenta, né? Nem tudo é segurável, nós temos que ter a conscientização, né, com relação ao seguro. Né? O mutualismo é muito importante, deve ser levado em consideração, porque quando fala-se assim nessa questão, não vai ser pago, né? O prêmio vai se triplicar, os sinistros serão negados. A própria doutora Liliana comentou, ou você mesma, agora não me lembro assim exatamente, mas a questão de que o pessoal vai se conscientizar agora, então a massa segurada vai, né, crescer, o pessoal está se conscientizando. O próprio presidente do Sincor, né, do Rio Grande do Sul, ele comentou também que é importante lembrar que o que é o nosso mercado. Por exemplo, as empresas que têm seguro e as empresas que estão, né, com seguro contratado são as primeiras que vão se reerguer, que vão voltar, né,
a operar, né? Isso é um exemplo, claro, que ele usou, mas é uma situação que a gente tem que mostrar. Então, isso também nos leva a crer, né? Nos leva, assim, à realidade de que nós temos, né, uma ferramenta em mãos, nós temos um trabalho, assim, uma responsabilidade social, e o consumidor tem, né, a oportunidade de ter acesso, né, aos produtos, e muito bem informado, com a informação chegando a ele, de contratar e ter esse amparo numa situação como essa. E, ao mesmo tempo, vamos aprimorando, temos que ir melhorando. Isso mostra também, como se diz assim, toda aquela necessidade, o trabalho em conjunto. Mesmo quando você fala da inteligência artificial, da parte mais, né, digamos assim, técnica, ou digamos assim, mais informatizada, como também ter o preparo da pessoa que está ali, né, trabalhando com essas informações. Nesse momento também, a situação toda que se gerou, né, agora vai trazer também informações e uma necessidade de cada vez mais irmos aprimorando, né, dentro do nosso mercado, os produtos, os serviços, o atendimento, a prestação de serviço, a informação, né? Eu trouxe recentemente a Darwin Seguros, que é uma seguradora que saiu do Sandbox em menos de 2 anos, e que ela escolheu seguir com o canal corretor. Independente dela estar adepta e utilizar tecnologias de inteligência artificial de ponta, fazendo toda a monitoria dos dados de como a pessoa dirige, quem é o vendedor dela é o corretor de seguros. Porque nós somos capacitados no mercado a informar o melhor produto para o consumidor, né? Mas cabe a nós fazermos as perguntas corretas, e aí, como a gente falava antes de começar o podcast, né, Jô? Saber dizer não para o cliente. Dizer, isso daqui não adianta você fazer seguro, porque não vai ter como você ser indenizado. Nem tudo, né? Nem tudo, que é, usando a frase do Vladimir, nem tudo é segurável. Gostaríamos que fosse. Aí você vai me perguntar aqui nos comentários desse episódio, mas então você está dizendo que seguro não cobre tudo? Sim, estou dizendo isso, porque nem todos os riscos são aceitos. Aí se você me perguntar, mas como faremos para ser aceito? A partir do momento que as seguradoras virem volume e demanda, para que elas possam fazer um estudo conciso, elaborar um preço e fornecer um produto. É assim que o nosso mercado evolui, não tem segredo. Se uma pessoa pedir um seguro para fazer o seguro da unha do dedão, talvez a seguradora vá falar, não dá. Mas agora, se 100 mil pessoas surgirem na porta batendo, criou-se uma demanda. Um ponto até para a gente encerrar aqui, que já está acabando, o programa avançou rápido, que a gente pode citar, é questão de pandemia. Pandemias são riscos exclusos do sinistro, e nós enfrentamos uma pandemia em todo mundo passou, e o Brasil aderiu, né, as seguradoras brasileiras pagaram mesmo sendo um risco excluído. Situação que eu acho que, infelizmente, não vai se repetir para todos os casos ali no Rio Grande do Sul, né? Mas, vamos aqui pontuar, Léo, você trouxe bastante informação, né? Então, a primeira, a questão das condições gerais não terem, no passado, cobertura para a questão de pandemia. Nós temos que entender que existiam seguradoras que não tinham essa exclusão no seu clausulado. Então, isso já é avanço. Número 2, hoje em dia, nós não estamos mais na bandeira de pandemia. Então, a mesma doença que era negada, hoje... já é conhecida. Não, a gente não está mais na bandeira de pandemia. Então, ela deixa de ser um efeito. Como que é feita a análise de tudo isso? E nós precisamos, sim, voltar. E por isso que eu acredito muito no mercado e na atuação do corretor de seguros, né? A despeito aí dessa situação marginal, que eu nem vou falar aí, umas associações, umas coisas aí. Melhor nem citar. Que eu quero saber. Mas, enfim, o corretor de seguros é o profissional que precisa estar presente, né, em todo esse processo, em toda essa linha. Porque nós já vimos que a subscrição dos riscos, que nem tudo é segurável, e que nós precisamos entender que lá nos dois gráficos, né, na vertical de severidade e na horizontal de frequência, o episódio do Rio Grande do Sul, ele não trouxe frequência, foi uma situação atípica, mas ele trouxe severidade. E nós precisamos sair desta situação melhores do que entramos, com mais conhecimento e com mudanças
o mercado de seguros ele vai ter outros produtos. Eu falei que é momento de evolução agora. É o tempo todo, a Paula falou, né? Antes era doença, era câncer feminino, câncer masculino. Agora é doenças graves. Sim. Então, nós temos uma alteração aí. Nós já temos, né, situações que a gente consegue atender. Claro que nós temos que... Essa tendência toda leva a um amadurecimento, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Vamos ter que chamar a Sandra aqui para mas a Sandra, como a Jo falou, mas a Sandra também havia falado, né? A Jo disse assim, o corretor é importante, a informação bem desenhada, as informações bem coletadas, trazidas, né, de forma correta, o mais completas possível. Refinadas é o que você, né, alimenta e traz realmente para o mercado poder se desenvolver mesmo, e trazer, como você mesmo disse, mais produtos, né, uma maior assistência, uma maior capilaridade, né? E nosso papel realmente é muito importante. A limpeza da caixa d'água, que é um serviço que antes custava, e hoje custava para a pessoa, né, para o segurado. Hoje ele consegue abstrair esse custo do seu bolso, porque já está embutido no que ele pagou pelo seguro residencial. Você já parou para pensar que uma caixa d'água limpa significa mais saúde para aquela família? Eu sempre costumo usar o exemplo, por exemplo, do Gympass, né, que a gente já falou em outros eventos, em outros programas aqui, da questão de saúde, né? Não é que a determinada operadora de plano de saúde decidiu lhe dar um Gympass. É que ela sabe que dando, de certa forma, capacitando ou, de certa forma, te levando para a academia, vai gerar uma melhora de qualidade de vida e vai diminuir a tua necessidade ou teu risco de ter um infarto ou de ter uma outra doença, né? Mas, pessoal, tudo que é bom às vezes dura pouco. E a gente falou tantos assuntos, a gente explorou tantas áreas hoje, né? Mas espero em breve ter vocês aqui de volta comigo para a gente continuar esse bate-papo. Jo, Paula, doutora Liliane, obrigado pela tua presença aqui. Espero que tenha sido uma experiência boa para ti, que você tenha gostado de participar do podcast O Corretor. Obrigado, meninas, por mais um programa hoje. Jo, suas palavras finais. Seguro, só com corretor de seguros, e vamos cada vez mais estudar, nos desenvolver. Dê um tempinho, dá uma olhadinha lá no YouTube do ISB Brasil, já veja o que tem de conteúdo. Vamos escutar, olhar para o outro e aprender e se desenvolver de uma forma coletiva. Paula? Bom, eu que agradeço mais uma vez, né, pessoal? Estamos aqui trazendo a vocês conteúdo. Como a Jo falou, consulte, né, o nosso material. Nós estamos aqui para realmente desenvolver o mercado, trazer informação, conteúdo a vocês. Lembrando, é uma frase que até nas conversas que nós tivemos aqui sobre, né, esse assunto, realmente, assim, o amadurecimento, né, essas mudanças, toda essa tendência, né, de mudança vem junto com o amadurecimento do mercado. Eu tenho certeza que nós vamos atingir esse objetivo em breve e vai ser algo que logo, logo nós vamos estar falando assim de uma forma mais tranquila, né? Atendendo mais o consumidor, né? E muito obrigada, né, por ter essa oportunidade. E doutora Liliana gostaria, né, de ter as suas impressões agora, né, de passar para nós o que realmente assim a doutora sentiu desse momento de hoje. Obrigada, Paula. Obrigada, Léo. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa, porque é meu primeiro podcast, não sei para onde eu olho. Pode olhar aqui, não sei não sei para onde eu falo direito, mas eu achei muito bacana, eu achei que a nossa conversa foi bem rica, eu acho que a gente trouxe informações importantes, e que a gente se mantenha assim, né? Sim. Que o pessoal que gostou aqui do nosso podcast acesse aí não só o YouTube do ISB, como também o nosso site. No nosso site há muito material jurídico, onde as pessoas conseguem obter bastante informações dos seus direitos e conhecerem mais o seguro, que é uma operação aí muito importante para a nossa vida de forma geral. Perfeito, pessoal. Então, quem quiser mais informações sobre o mercado de seguros, tem o site do ISB, tem o podcast do O Corretor, tem o YouTube do ISB. E agora, antes de eu me despedir, eu só vou quebrar o protocolo rapidinho e vou botar a Paula numa fogueira, tá?
Semana passada teve o lançamento de um selo de comemoração do ISB. Fala para quem está nos assistindo o que significa esse selo aí. Isso aí, bem lembrado. Fiz a lição de casa, né? Bem lembrado. Não, na verdade, né, é a comemoração do selo, né? Perdão, é o selo comemorativo aos 40 anos, né, da nossa instituição, né, do trabalho que nós estamos fazendo, né, junto ao mercado, ao desenvolvimento, né, do mercado. Então, veja que 40 anos não são apenas 40 anos, né? Então, é um trabalho realmente que nós estamos fazendo, desenvolvendo, e nós esperamos que tenhamos mais 40, né? Então, isso mostra também a credibilidade, o trabalho, né? Digamos assim, como é que posso dizer assim, o quão forte, o quão sério é o trabalho, né, que a instituição faz e que nós procuramos sempre entregar e fazer, né, para o mercado. Então, isso para nós realmente os 40 anos é um motivo de comemoração. De comemoração, né? Não, que bom. Pessoal, não poderia deixar de citar esse ponto. Agradeço a todo mundo que participou, que ficou nos assistindo aí durante essa quarta-feira de noite nas suas casas. Fiquem com Deus e até semana que vem no podcast O Corretor. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco.